Pare tudo o que está fazendo e responda: você é o arquiteto da sua realidade ou apenas um espectador? A maioria das pessoas vive no piloto automático, aceitando o que vem. Mas a ciência já provou que a consciência influencia a matéria. Isso significa que você pode, literalmente, reprogramar sua realidade. E se eu te dissesse que existe um passo a passo, simples, para manifestar qualquer coisa que você deseja e que o único ingrediente essencial é a sua energia? Parece algo místico, mas é pura física aplicada à consciência. E é sobre isso que este vídeo fala. Hoje, você vai entender, de uma vez por todas, como funciona a manifestação quântica. Mas atenção, o que será revelado no final é o ponto mais poderoso de todos, aquele que a maioria das pessoas ignora e que faz toda a diferença entre sonhar e realmente criar. Você já percebeu que há pessoas que parecem ter sorte em tudo? Elas pensam em algo e, de repente, aquilo começa a acontecer. Encontram as pessoas certas, vivem coincidências improváveis e tudo flui. Já outras lutam, se esforçam, acreditam que estão fazendo tudo certo, mas continuam presas na mesma realidade. O que muda de uma para outra? Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador da mente humana, diz que o que cria a diferença é o estado de ser, a combinação entre o que você pensa e o que você sente. A mente é o projetor, o corpo, o campo e a realidade. A tela que reflete exatamente aquilo que está sendo projetado. Quando você repete as mesmas emoções todos os dias, medo, culpa, ansiedade, escassez, você envia sempre o mesmo sinal ao campo quântico. E o universo responde: mais daquilo. É por isso que muitos sentem como se estivessem presos em um ciclo. Nada muda porque a vibração não muda. Mas quando você muda seu estado interior, o universo não tem escolha. Ele se reorganiza. Não é metáfora, é física. Seu cérebro começa a criar novas conexões neurais. O corpo libera novos sinais químicos e o campo eletromagnético ao seu redor muda. A ciência chama isso de coerência entre coração e mente. Joe Dispenza chama de elevação da consciência. O resultado é o mesmo. Você se torna um ímã para uma nova realidade. Agora, antes de continuar, quero te pedir uma coisa importante. Se esse tema já despertou algo em você, se de alguma forma você sente que está no vídeo certo, então aproveita e deixa o like. Isso faz com que mais pessoas descubram esse conhecimento e ajuda esse conteúdo a chegar mais longe. E claro, se você quiser aprender como aplicar isso de forma prática e profunda na sua vida, com exercícios e técnicas que já transformaram milhares de pessoas, o link está no primeiro comentário fixado. Clica lá quando terminar o vídeo. É o próximo passo da sua expansão. Voltando. A manifestação quântica não é sobre desejar algo e esperar que caia do céu. É sobre tornar-se a versão de si mesmo que vibra na frequência do que você quer viver. Isso exige uma mudança interna. E é aqui que a maioria falha. As pessoas querem mudar a vida, mas continuam reagindo da mesma forma, sentindo as mesmas emoções, repetindo as mesmas histórias. Querem um novo futuro, mas continuam presas ao passado. A verdadeira manifestação acontece quando você quebra o ciclo, quando para de pensar no que falta e começa a sentir como se já tivesse. Porque o campo quântico não responde à falta, ele responde à vibração. E quando você vibra como se já fosse, já tivesse, já vivesse, o universo espelha isso de volta. A mente consciente pode duvidar, mas o campo energético não mente. Ele apenas replica o seu estado de ser. Imagine-se agora acordando com uma sensação de gratidão tão profunda que o simples fato de existir já te preenche. Você começa a agir de forma diferente, se move de forma diferente, fala de outro jeito. Sem perceber, você envia um novo sinal ao campo. E esse sinal atrai situações, pessoas e oportunidades compatíveis com essa nova energia. É assim que o invisível começa a se tornar visível. O mais curioso é que no início parece mágica, mas logo você percebe que é apenas a lei natural em ação. Você deixou de ser um espectador e se tornou o arquiteto da própria realidade. E ainda há algo mais profundo, uma revelação que muda completamente a forma como você entende a manifestação.
e que será o ponto central deste vídeo. O que você realmente manifesta não é o que quer, mas o que é. E isso, quando compreendido, muda tudo. A manifestação quântica começa quando você entende que não há nada fora de você. Tudo o que existe está acontecendo dentro. O mundo externo é apenas um espelho, refletindo com precisão matemática o que vibra dentro do seu campo. É como se a vida fosse um filme e você, o roteirista, o diretor e o ator principal, tudo ao mesmo tempo. Mas o problema é que a maioria das pessoas esqueceu que está escrevendo o próprio roteiro. Elas vivem reagindo ao que vem e não percebem que o que vem é apenas o resultado do que estão sendo. A ciência já mostrou que cada pensamento gera um campo elétrico e cada emoção, um campo magnético. Juntos, formam o que chamamos de campo eletromagnético humano. E é esse campo que conversa com o universo. Joe Dispenza explica que, quando estamos presos em emoções de baixa vibração, nosso corpo fica viciado nesses estados. A mente pensa em escassez, o corpo sente escassez, e juntos, eles criam um círculo fechado. O corpo começa a comandar a mente, e a pessoa passa a viver o passado no presente. É como tentar manifestar abundância enquanto vibra em medo de faltar. O universo não lê palavras, ele lê frequências, e a frequência do medo é incompatível com a frequência da abundância. Por isso nada muda. A mente diz, quero prosperar, mas o coração sente, tenho medo de não conseguir. E o campo responde ao sentimento, não ao pensamento. A vibração mais forte sempre vence. É nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Quando você decide conscientemente quebrar o padrão emocional que sustenta a velha realidade. Quando, em vez de reagir, você escolhe criar. E esse é o momento em que o impossível começa a se mover. Porque o universo responde instantaneamente ao alinhamento entre pensamento e emoção. Quando o que você pensa, sente e acredita se tornam uma coisa só, a manifestação é inevitável. Mas como mudar algo tão enraizado? A resposta está na presença. Quando você se torna consciente do que sente, você começa a recuperar o controle. A mente quer te prender no passado, lembrando o que deu errado. O corpo quer te manter nas emoções conhecidas. Mas se você permanece presente, observando sem reagir, o ciclo se rompe. Nesse instante, você deixa de ser vítima da realidade e passa a ser criador dela. E é aqui que entra a parte mais fascinante. A física quântica mostra que todas as possibilidades já existem. Há infinitas linhas de realidade coexistindo. Cada escolha, cada emoção, cada pensamento é como um código que sintoniza você em uma dessas linhas. Quando você muda sua frequência, você não força o universo a te dar algo. Você apenas muda de estação. O que você deseja já existe, mas está vibrando em uma frequência que ainda não combina com a sua. Muitos se frustram porque acreditam que manifestar é sobre desejar. Não é. Manifestar é sobre sintonizar. Desejar vem da falta, e a falta mantém você longe do que quer. Já a sintonia vem da consciência. Quando você se torna a vibração do que deseja, a realidade precisa se reorganizar. É inevitável. Joe Dispenza costuma dizer que a energia se move para onde a atenção vai. E é por isso que a atenção é sua ferramenta mais poderosa. Pense nisso. Onde está sua atenção agora? Se está presa em preocupações, seu campo está alimentando o que teme. Se está focada no que você quer criar, o campo começa a desenhar esse futuro. A energia segue o foco, e o foco molda a matéria. A maioria das pessoas tenta criar o novo sentindo o velho. Querem mudar de vida, mas continuam vibrando como quem ainda não tem. E essa é a armadilha invisível. Quando você finge gratidão, o universo sente. Quando você realmente sente, o universo responde. A coerência é o segredo. Imagine por um instante que você pudesse parar o tempo. Nada mais existe, só você, respirando, consciente, em silêncio. Nesse momento, você pode escolher qualquer realidade. Você pode ver-se saudável, realizado, pleno, amado. E, se conseguir sentir isso com intensidade suficiente, o corpo acredita que é real. Nesse instante,
O cérebro cria novas conexões, o coração emite um novo campo e o universo começa a responder. Esse é o ponto onde a magia se torna ciência. A emoção é a linguagem do campo quântico. Quando você sente de verdade, você comunica ao universo o que deseja viver. Não com palavras, mas com vibração. E o universo sempre responde à coerência vibracional. Mas talvez você esteja pensando, se é tão simples, por que parece tão difícil? Porque o velho eu não quer ir embora. Ele se sente seguro dentro das dores conhecidas. É como uma identidade construída sobre o medo, a culpa, o controle. Cada vez que você tenta mudar, essa identidade grita: você não consegue. E é nesse momento que você precisa escolher o novo. Mesmo que ainda não pareça real. Mesmo que o corpo não acredite. É aí que começa o salto quântico. Quando você se mantém fiel ao novo estado mesmo que a realidade ainda mostre o antigo. Joe Dispenza chama isso de superar o ambiente. A maioria das pessoas permite que o ambiente dite seu estado interno. Mas o Criador faz o oposto. Ele mantém o estado interno até que o ambiente se alinhe. É o poder da consistência energética. Porque o campo não responde ao que você faz de vez em quando, mas ao que você é o tempo todo. E aqui vai algo que poucos entendem. O universo não está testando você. Ele está apenas refletindo sua vibração atual. Se você sente resistência, é porque há algo dentro de você que ainda não acredita. Quando você cura essa resistência, a manifestação acontece naturalmente. É por isso que as práticas de meditação e visualização são tão poderosas. Elas não mudam o mundo fora. Elas reprogramam o seu campo interno. E o campo interno é o molde da realidade. Cada vez que você entra em coerência, o campo quântico responde. E quanto mais você repete esse estado, mais estável ele se torna. E se neste exato momento você pudesse sentir o futuro antes que ele aconteça, se pudesse agradecer por algo que ainda não se manifestou, mas que já existe no campo, esse é o segredo. Sentir antes de ver. A emoção é o código que abre a porta. Quando você agradece antecipadamente, o universo entende. Isso já é real. E começa a mover as peças para alinhar o visível ao invisível. Se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque algo dentro de você já sabe que pode mais. Talvez você sinta que há algo maior esperando ser despertado. E isso não é coincidência. A própria energia que te trouxe até este vídeo é a mesma que quer te lembrar quem você é, um criador consciente. Você não está aqui para sobreviver. Está aqui para expandir, para experimentar a força da consciência criando a própria vida. Tudo começa quando você decide parar de lutar contra o que é e começa a criar o que pode ser. Porque manifestar não é sobre controlar, é sobre permitir. É sobre se alinhar a uma frequência mais alta, uma onde tudo flui, onde o medo perde força e o amor guia cada passo. Quando você muda o que vibra, o mundo muda com você. As mesmas pessoas parecem diferentes. As mesmas situações assumem novos significados. A sincronicidade se torna parte da rotina. As coincidências aumentam. Você pensa em algo, e isso acontece. E não é porque o universo te favorece, é porque você se alinhou com ele. Nesse ponto, você percebe que a manifestação não é um evento isolado. É um estado de consciência. Quanto mais você vive nesse estado, mais natural tudo se torna. E quando a mente tenta duvidar, o coração responde com certeza. Você não precisa entender como vai acontecer. Precisa apenas sentir como se já fosse real. E se você quer aprender como sustentar esse estado de criação consciente no dia a dia, existe um material especial com práticas guiadas e exercícios que te ajudam a expandir o campo e manifestar com clareza. O link está no primeiro comentário fixado. É o passo seguinte da sua jornada. A grande revelação é que você nunca manifestou nada novo. Tudo o que você cria já existia em potencial. O que muda é a versão de você que consegue acessar esse potencial. E essa versão nasce quando você decide vibrar diferente. A realidade é um eco da sua vibração. O tempo que leva para o eco voltar depende apenas da consistência com que você mantém o novo estado. Por isso, não duvide quando nada parecer estar acontecendo. O campo já está se movendo. As partículas já estão se reorganizando. A energia está se ajustando à nova frequência que você escolheu sustentar. Lembre-se,
Cada pensamento é um pedido, cada emoção é um comando. Você não está pedindo ao universo que te atenda, está instruindo o campo sobre quem você é. E o campo responde em igual medida. No fundo, manifestar é lembrar. Lembrar que você é o Criador, não a criação. Que o poder sempre esteve dentro, esperando por um momento de silêncio para ser ouvido. E quando você finalmente se conecta a essa voz interior, percebe que nada falta, porque tudo já é. O universo não responde ao seu desejo, responde à sua certeza. E quando você se torna certeza, o impossível se curva. Quando você entende isso, tudo muda. As dúvidas se dissolvem, as perguntas perdem força, e o que resta é uma confiança silenciosa, quase inexplicável. É como se, de repente, o universo deixasse de ser algo lá fora e passasse a pulsar dentro de você. Você começa a perceber que a separação nunca existiu. Tudo o que você sempre buscou estava te buscando também. Só esperava que você vibrasse na mesma frequência. E então, algo começa a acontecer. As respostas aparecem nos lugares mais improváveis. Você pensa em alguém e essa pessoa te envia uma mensagem. Um caminho que parecia fechado se abre. Um problema antigo se resolve com uma leveza que desafia a lógica. É o campo quântico respondendo à nova vibração. Não é coincidência, é coerência, é sintonia. A manifestação não é um poder que você conquista, é um poder que você desperta. Ele sempre esteve aí, adormecido debaixo do ruído da mente, das crenças limitantes e das emoções repetidas. A única coisa que o impede de viver algo extraordinário é o hábito de acreditar que precisa ver para crer. Mas o universo opera ao contrário. É preciso crer para ver. Você manifesta o que vibra, não o que deseja. Por isso, a pergunta não é o que eu quero ter, e sim, quem eu estou sendo. Quando você muda a resposta, a realidade muda junto. Porque o campo quântico não é um espelho do que você pede, é um espelho do que você é. Joe Dispenza costuma dizer que a verdadeira mudança acontece quando o passado deixa de ter poder emocional sobre você. Quando as memórias param de comandar seu presente, o futuro se abre. É nesse instante que você começa a criar fora do tempo, a partir de um estado de pura consciência. Você se torna o observador que molda a matéria, o criador que deixa de repetir o velho para expressar o novo. Mas a mente vai tentar te puxar de volta. Ela vai dizer que é fantasia, que não é possível, que não existe prova. E é nesse momento que você precisa lembrar. A prova vem depois. Primeiro, vem o estado de ser. Você não planta uma semente e cobra a flor no dia seguinte. Você confia, rega, cuida, mantém o foco naquilo que está crescendo invisivelmente. O mesmo acontece com as suas manifestações. O invisível é o berço do visível. Quando você começa a agir como quem já tem, sentir como quem já vive, pensar como quem já é, o campo entende que essa é a sua nova identidade vibracional. E tudo o que não combina com ela começa a se dissolver. Relações mudam, lugares perdem sentido, oportunidades novas surgem. O universo reorganiza tudo para refletir o novo você. Nesse ponto, a manifestação deixa de ser uma técnica e se torna uma forma de existir. Você acorda com intenção, fala com presença, sente com profundidade. Você percebe que não precisa forçar nada, porque o fluxo da vida começa a te carregar. Tudo parece encaixar, como se o universo estivesse em sincronia com o seu coração. E está. A parte mais bela de tudo isso é quando você percebe que manifestar não é sobre ter mais coisas, mas sobre ser mais consciente. A abundância não é o que você acumula, é o que você permite fluir. Quando você solta o controle e confia na inteligência do campo, a vida se expande em direções que você jamais conseguiria planejar. E é nesse ponto que você finalmente entende a última e mais poderosa revelação de todas. O universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você está pronto para receber. E estar pronto não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com vibração. Quando você vibra em gratidão, em amor, em certeza, você se torna o recipiente ideal. A realidade se curva diante da coerência do seu estado interior. O milagre não está no que acontece fora. Está em quem você se torna por dentro. Está na coragem de continuar acreditando, mesmo quando nada parece mudar.
Está em manter o coração aberto, mesmo depois de tudo. Está em continuar emanando amor, mesmo quando o medo tenta voltar. Esse é o ponto em que o universo reconhece a sua frequência e responde com sincronicidade, abundância e leveza. A manifestação quântica passo a passo é, no fundo, um processo de lembrar quem você é. Primeiro, você observa. Depois, você sente. E por fim, você se torna. O velho você começa a desaparecer, e um novo estado de consciência nasce. Nesse novo estado, o tempo perde poder, a escassez desaparece, e o impossível se torna natural. Agora imagine como seria viver assim, consciente, presente, criando cada experiência com intenção. Imagine acordar sabendo que cada pensamento é um convite, cada emoção é uma assinatura vibracional, e cada ação é uma mensagem ao universo dizendo: eu sei quem sou, eu sei o que estou criando. Esse é o estado de manifestação plena. E se algo dentro de você sente que é hora de viver isso de verdade, de colocar tudo isso em prática, com clareza, com técnica e com propósito, existe um caminho que pode te guiar. No primeiro comentário fixado, há um link que vai te conduzir a essa jornada de expansão. É o próximo passo para se reconectar com o Criador que habita em você. Porque manifestar não é sobre mudar o mundo. É sobre mudar o olhar com o qual você o vê. É sobre perceber que a matéria é maleável, que o tempo é relativo e que o agora é o único ponto de poder que existe. Quando você entende isso, o medo perde o sentido. O controle se dissolve. E a vida começa a fluir na frequência do amor, que é a vibração mais alta de todas. A manifestação não é um milagre raro, é a natureza operando em sua forma mais pura. Você é o campo observando a si mesmo, escolhendo novas possibilidades a cada instante. E cada vez que escolhe o amor em vez do medo, a confiança em vez da dúvida, a gratidão em vez da escassez, o universo se expande junto com você. Então, da próxima vez que algo te desafiar, lembre-se, você não está sendo punido, está sendo refinado. Cada desafio é uma oportunidade de alinhar a vibração, de se lembrar do poder que habita em você. Respire, volte para o presente e sinta. A realidade está esperando o seu novo estado de ser. E se este vídeo tocou algo dentro de você, se te fez sentir, lembrar ou simplesmente ver a vida de um jeito diferente, então deixa o like agora mesmo. Isso mostra que essa mensagem fez sentido e ajuda mais pessoas a encontrarem esse caminho. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Este é apenas o começo. Há muito mais para despertar, muito mais para criar, muito mais para manifestar. Porque o universo não está lá fora. O universo é você. E ele está pronto para responder.